é um defeito no ritmo, né? A arritmia é um ritmo anormal cardíaco, né? O ritmo cardíaco anormal. Então a gente parou em arritmia e hoje a gente vai dar continuidade e iniciar as formas de diagnóstico de doenças e disfunções cardiovasculares, tá certo? Então nós paramos em arritmia e a próxima disfunção, não menos importante, é a endocardite. Então, o que seria a endocardite? Vocês já ouviram falar em endocardite alguma vez na vida? Não, né? Pronto. Então, a endocardite, ela também é conhecida como uma infecção valvular. Tratando-se de uma infecção no endocárdio, revestimento interno do coração. Então, como a gente estudou lá na parte do resumo de anatomia do coração, a gente viu que o nosso coração ele é composto por várias... só um minuto, que tem alguém aqui tentando entrar. Então, o nosso coração ele tem várias partes do nosso coração existe, né? Nós temos aí o miocárdio, que é aquele músculo que causa a contração e o relaxamento, né? Dentro do nosso coração nós temos 4 cavidades, que são quais? São os átrios e os ventrículos, né? Nós temos a válvula tricúspide, a válvula mitral, né? E nós temos também, assim como o nosso pulmão e alguns outros órgãos do nosso corpo, nós temos uma película, vamos dizer assim, de uma forma mais vulgar, que cobre o nosso coração, né? E a gente chama essa película de endocárdio, né? Então, o endocárdio, ele é uma película de proteção, né? E é um revestimento que a gente tem aí no nosso coração. Na maioria dos casos, a endocardite ela é causada por bactérias. Então, a gente deve lembrar que tudo que termina em ite, a gente se lembra de infecção. Não é verdade? Tudo que termina em ite. Então, sinusite, o que mais? Renite. Então, a gente lembra de um processo infeccioso, né? E a endocardite, ela seria a infecção do miocárdio, né? Do endocárdio, desculpe. Endocardite seria uma infecção valvular, a infecção do endocárdio, né? Geralmente causadas por bactérias. Aí você diz, nossa, uma infecção no coração deve ser muito grave, né? Vocês já imaginaram a gente ter uma infecção no coração? O que isso pode acontecer, né? Então, vale salientar para vocês que geralmente a endocardite ela é associada a outros tipos de infecção. E existe até infecção endocardite adquirida por infecção no dente, por exemplo. Por cárie. Então, já teve casos de paciente que tinha cárie no dente e não tratava a cárie. E essa cárie evoluiu para uma endocardite. Ou seja, aquela bactéria que estava ali na cárie do dente foi para o endocárdio, né? O revestimento interno do coração e causou ali uma endocardite, uma infecção, tá certo? Professor, Pode falar. uma vez eu fui extrair um dente e foi aí que o dentista falou que a importância do cuidado que muita gente leva a extração de dente assim, a bagunça. Ele disse que é importante cuidar porque qualquer infecção, qualquer bactéria podia ir sim, diretamente para o coração. Justamente. Então foi aí que eu comecei a levar a sério a questão da extração de dente. Justamente. É tanto que a questão da saúde bucal ela é tão importante em todos os aspectos, né? Quando uma paciente está gestante, por exemplo, vocês que têm filhos que fizeram pré-natal, vocês lembram que tiveram acompanhamento com o dentista, não foi? Tem lá a partezinha no cartão do pré-natal que tem que ter um acompanhamento com o dentista, porque é importante, a saúde bucal ela é muito importante, porque nossa boca ela é porta de entrada, né? A nossa boca a gente fala, a gente movimenta, a gente come, a gente mastiga. Então é uma porta de entrada. Então a gente deve sim cuidar da nossa saúde bucal. Porque problemas como a endocardite, elas podem ser procedentes de falta de saúde bucal, né? Falta de cuidados e higiene com a sua cavidade oral, tá certo? Então, a endocardite ela pode ser causada por bactérias
ou por algum outro germe que vem aí procedente de algum lugar, entra na sua corrente sanguínea e chega até o seu coração, né? Então, entre os principais sintomas da endocardite estão febre, calafrios, fadiga, dor nos músculos, articulações, sudorese noturna, respiração curta, palidez e tosse persistente. Somente em casos raros a doença atinge pessoas com o coração saudável. Então nós temos aí, quando você tem uma endocardite, a gente já viu, vocês já viram aí em outras disciplinas, acredito que em saúde do adulto, que uma infecção ela é uma coisa assim bem padrão, os sintomas de uma infecção, qualquer tipo de infecção. Geralmente vem associada a febre, a dor no músculo, a dor de cabeça, né? Vocês já viram aí algum tipo de infecção, já tiveram infecção do trato urinário, infecção intestinal, e toda infecção ela leva aí mais ou menos os mesmos sintomas, né? E a endocardite ela não é diferente. O diferencial da endocardite é que ela pode causar outros efeitos, né? Pode dar dor no peito também. Então, a endocardite ela é tratada através de antibiótico terapia, né? Através de medicação, você trata a endocardite. E essa endocardite, se ela não for tratada, ela pode gerar o que a gente chama de septicemia, ou seja, a sepse, a infecção generalizada. Qualquer tipo de infecção, seja ela em qualquer foco do corpo do ser humano, ele pode evoluir para uma sepse, para uma infecção generalizada. Então, no coração não seria diferente, tá certo? Então, endocardite é uma infecção causada por algum germe ou bactéria procedente de algum lugar do corpo que se instala no endocárdio. Assim também como a miocardite, né? Mais uma palavra aí que a gente vai derivar de it. It a gente associa a infecção, tá certo? Então, o que seria miocardite? Miocardite seria uma infecção no miocárdio. E o que é o miocárdio? O miocárdio é aquele músculo que reveste o nosso coração. Aliás, que forma o nosso coração, né? Então, o miocárdio, ele é um músculo do nosso coração. Eu tenho o meu coração e ele tem um músculo que faz o coração contrair e relaxar. Que faz os dois movimentos do coração, que são o quê? A sístole e a diástole, né? Então, a sístole e a diástole, elas são os dois movimentos provocados pelo miocárdio. Então, o miocárdio ele é um músculo de suma importância para a existência do coração, né? Porque é ele que faz essa contração. Então, eu posso também ter uma infecção no miocárdio, né? Uma inflamação no miocárdio. Pode-se definir como a inflamação do músculo do miocárdio, do músculo do coração chamado de miocárdio, podendo ser causada principalmente por infecções por vírus, bactérias, protozoários ou fungos, uso certo de medicamentos, doenças autoimunes, consumo exagerado de álcool ou drogas. Então, a miocardite, ela também é uma inflamação que vai atingir o miocárdio, que é o músculo ali do meu coração, né? Então, se eu tenho uma inflamação em um músculo, o que é que vai causar? Né? Quando eu tenho, por exemplo, eu vou para a academia, faço lá uma atividade acima do meu potencial, do que eu suporto, né? Eu não tenho músculo suficiente para levantar um peso de 20 quilos. Aí eu vou para a academia e pratico uma atividade que cause uma inflamação nesse músculo, por exemplo, né? Então, quais seriam os sintomas que eu iria sentir? O coração seria da mesma forma, porque o coração ele é feito de músculo, né? Quando você come um coração de galinha, que por sinal é maravilhoso, um espetinho de galinha de coração, eu gosto, você sente que o coração ele é feito de músculo para poder fazer a contração. Então, muitas vezes apresenta poucos ou nenhum sintoma. Entre as consequências da doença, a gente pode citar a falência da bomba cardíaca, né, que é a redução da sua capacidade de bombear sangue, além de causar arritmias cardíacas. Então, os sintomas da miocardite podem ter como um principal sintoma a falência da bomba do coração, né? O seu coração ele pode
esfraquecer e parar de bater, né, através de uma miocardite. Então, o que seria, quais exames eu poderia descobrir que eu estou aí com uma miocardite? Através de exames laboratoriais, de enzimas cardíacas, através de exames complementares, de ecocardiograma, de eletrocardiograma. Então, existem exames que vão aí definir realmente o que é que você está sentindo, o que é que você está passando, tá certo? Passando da parte do coração, a gente já viu aí algumas doenças que acometem principalmente o coração, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, as arritmias. A gente já viu aí que acometem principalmente o meu coração. Eu tenho também doenças do sistema cardiovascular que vão acometer os meus vasos, né? Então, eu tenho aí doenças que, além de acometer o meu coração, vão acometer também os meus vasos. E uma dessas doenças que acometem os vasos sanguíneos do meu corpo é o aneurisma. Alguém já ouviu falar de alguém que teve um aneurisma cerebral, um aneurisma de aorta abdominal? Fulano teve um aneurisma e fez uma cirurgia na cabeça. Vocês já ouviram falar de alguém que teve aneurisma? Então, o que seria esse aneurisma? O aneurisma, ele é muito perigoso, né? Ele pode levar o paciente à morte, né? Por sinal. Então, o que seria esse aneurisma? O aneurisma, ele é uma área inchada e enfraquecida de uma artéria. Então, a gente viu que a artéria, ela é um vaso sanguíneo mais calibroso, não é verdade? Mais do que a veia. É um vaso sanguíneo mais calibroso, que suporta uma pressão maior de sangue, ou seja, na artéria ela tem um fluxo de sangue contínuo e maior, né? E que a gente pode apalpar, né? Então, existem pontos do meu corpo que eu consigo sentir a minha artéria, né? Aqui eu consigo sentir minha artéria carótida. Aqui eu consigo sentir minha artéria radial, né? A minha artéria femoral, a minha artéria braquial. Então, a artéria ela é um vaso mais calibroso. Então, quando acontece um inchaço ou uma dilatação da artéria, eu chamo de aneurisma, né? Então, esse inchaço, esse enfraquecimento da artéria, a gente viu que a artéria ela é formada por a artéria é um vaso sanguíneo, né? E esse vaso sanguíneo é formado por um músculo liso, um tecido mole, né? E esse tecido mole, ele tem uma partezinha ali que ele vai enfraquecer, que ele vai inchar, que ele vai dilatar. E aí vai formar um aneurisma, né? E esse aneurisma, ele pode estar localizado em várias partes do corpo. Onde for numa artéria, ele pode aí se localizar. Os mais conhecidos, que a gente mais conhece, são o aneurisma cerebral e o aneurisma de aorta abdominal, né? Então, os aneurismas costumam ocorrer na aorta, no cérebro, na parte de trás do joelho, no intestino ou no baço. Um aneurisma pode causar hemorragia interna, acidente vascular cerebral e, em algumas situações, pode ser fatal. Então, o que acontece quando a gente tem um aneurisma? Então, eu tenho lá a minha artéria cerebral, uma artéria que passa aqui na minha cabeça, né? Por exemplo, tenho aqui uma artéria. E, de repente, essa artéria, ela dilatou, né? Como mostra aqui a imagem. Eu vou mostrar para quem está no Instagram. Quero mandar um beijo para minha linda amiga, doutora Lisiane, gastroenterologista, que está acompanhando aqui. Ela é maravilhosa. Então, eu tenho aqui, ó, um vaso sanguíneo, que é uma artéria, como mostra aqui na imagem. Estão vendo? E essa artéria, ela ficou buchudinha, como mostra aqui na imagem. Ela dilatou, né? Então, o que é que acontece? Essa artéria dilata, eu vou ter alguns sintomas que vai indicar que essa artéria dilatou, né? No caso da imagem aí, eu estou mostrando uma aorta abdominal, né? Que fica aqui na região do abdômen, né? Então, essa artéria dilatou e ela corre o risco de o quê? Quando ela enche demais, quando ela alarga, ela corre o risco de estourar, de romper. Não é verdade? Concordam comigo? Sim, eu ia perguntar se tem perigo de romper.
Tem sim o perigo. O grande perigo de um aneurisma é ele romper, né? Então eu tenho uma artéria comum, normal lá, um tubozinho, um vaso sanguíneo, de repente ele começa a dilatar, começa a inchar, e se ele romper, vai causar o quê? Se um vaso sanguíneo romper, o que é que causa? Hemorragia? Uma hemorragia, Letícia. Um sangramento, uma hemorragia. E nós vimos, até na disciplina de primeiros socorros, que uma hemorragia procedente de uma artéria é uma hemorragia grave, não é verdade? Ela vai vir um fluxo muito grande de sangue, porque uma artéria passa um fluxo muito grande de sangue, né? Então, quando o paciente ele tem um aneurisma, né? Quando o aneurisma ele começa a inchar, a artéria ela começa a inchar e começa a dilatar, o que que acontece? O paciente vai sentir alguns sintomas, né? Uma dor, o paciente vai começar se for cerebral, ele vai sentir uma desorientação, uma sonolência, porque aquela artéria ela começa a dilatar. Porém, os principais sintomas acontecem quando o aneurisma rompe, né? Se o aneurisma ele romper no cérebro, ele vai causar o quê? Um AVC ou AVE, um acidente vascular encefálico, né? Por hemorragia, hemorrágico, né? Um AVC hemorrágico. Porque a minha artéria rompeu no cérebro e sangrou ali no cérebro. E dependendo desse tipo de artéria que rompeu lá, pode ser fatal. Pode tomar ali meu cérebro todo e ser irreversível, né? Se foi na aorta, que é ainda mais calibroso do que as artérias do cérebro, o que é que vai acontecer? Um sangramento intenso e o paciente corre grandes chances de morrer. Então, o que é que acontece? Quando o paciente ele sente os primeiros sintomas de um aneurisma, ele procura o médico, faz um exame, né? Vai depender aí do exame que o médico passar e vai identificar o aneurisma. Então, o paciente ele precisa ir para um procedimento cirúrgico para colocar um dispositivo que vai ali revestir a minha artéria, evitando com que ela se rompa. Então, dispositivozinho, existem vários tipos de dispositivos que são utilizados numa cirurgia para correção de um aneurisma, né? Então, ele coloca lá e vai segurar a artéria para que ela não rompa. Vai fazer uma gambiarra ali na artéria para que ela não se rompa, tá certo? Só um minutinho que eu vou ligar a minha internet. Eu estava usando meus dados móveis, acredita? Vai acabar com a minha internet. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o aneurisma? Não, né? Então, outro problema que a gente vai aí encontrar no sistema vascular, no sistema cardiovascular da gente, e especialmente no sistema vascular, é o que a gente chama de TVP. Vocês já ouviram falar em TVP? Conhecem alguém que teve uma TVP? Trombose venosa profunda, né? Então, o que seria uma trombose venosa profunda? Seria um coágulo de sangue em uma veia profunda. Geralmente, em maioria dos casos, é nas pernas, né? Então, por isso que quando você faz uma cirurgia, o médico recomenda que você utilize o quê? Meias de compressão. Vocês já ouviram falar nisso? Fez uma cirurgia, utilizou a meia compressiva para prevenir de uma TVP, de uma trombose venosa profunda, né? O paciente fez aí uma cirurgia, seja uma bariátrica, seja qualquer tipo de cirurgia, o médico recomenda. Claro que no SUS é mais difícil, porque nem toda pessoa do SUS ela tem condições de comprar uma meia, né? Que a meia é um pouco cara, né? Ela vai custar. Oi? Usa depois ou durante? Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Utiliza ali um determinado tempo para evitar essa trombose venosa profunda, né? Utiliza, além da meia, utiliza anticoagulantes, né? Que é para dissolver os coágulos. Então, o que acontece numa trombose venosa profunda? Trombose venosa, a gente já sabe que acontece aonde? Na veia ou na artéria? Na veia.
Na veia, né? O aneurisma, ele acontece na artéria. A trombose venosa profunda, ela acontece na veia. Então, existe ali uma formação de um coágulo de sangue. O que é um coágulo de sangue? Vulgarmente conhecido como sangue coalhado. Vocês já ouviram falar? O sangue coalhou. Então, o sangue coalhou e ele ficou lá interrompendo a passagem de sangue, né, na minha veia. Geralmente em uma veia muito profunda. Então, o paciente cria ali um coágulo de sangue. Aí você diz, mas eu procedi de uma cirurgia. Como é que vai ter um coágulo numa cirurgia? Me diga. Vai ter sim. Toda cirurgia tem rompimento de vaso, né? Se eu abro uma barriga para fazer uma cesariana, eu não abro tecidos, né? Eu não rompo vasos. Meus tecidos não têm vasos, né? Então, nesse rompimento de vasos na hora da cirurgia, pode se formar um coágulo que percorre e se instala ali na perna. Por isso que toda cirurgia é preciso que a gente utilize anticoagulantes, né? Que é para dissolver esses coágulos. Então, o risco de quem faz uma cirurgia pode ocorrer uma trombose, né? Então, esse coágulo ele se forma e ele se instala em uma veia profunda, né? Uma veia profunda. Então, essa veia profunda, ela se instala geralmente ali na perna e essa condição, ela se torna grave. Por quê? Porque o coágulo, ele pode se deslocar e ir para qualquer outro lugar. Vocês concordam? O coágulo, ele percorre ali pela veia e ele pausa. Ele para ali e fica interrompido em algum lugar. Então, de repente, ele volta a andar e ele chega até os pulmões. Então, ele causa uma embolia pulmonar, né? O coágulo, ele vai para o pulmão. O paciente tem outras complicações, né? Ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o coração e causar vários outros tipos de complicações. Então, por isso que uma trombose venosa profunda é um caso que tem que ser levado aí com uma certa gravidade, com um certo olhar mais clínico, né? Que a gente possa observar melhor esse paciente. Então, quais seriam os sintomas de uma trombose venosa profunda? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia e depois da cirurgia, depois de 3 dias da cirurgia, eu não utilizei meias e eu não tomei anticoagulante. Então eu começo a sentir uma dor na minha perna, uma dor que não passa, como se fosse uma dor muscular. E de repente começa a ficar o local inchado e vermelho, né? Vermelho. Então eu vou no médico e ele vai solicitar um exame que a gente chama de Doppler, né? E esse Doppler ele vai observar ali um coágulo. Então, o tratamento geralmente pode ser através de medicações. Você toma medicação para dissolver esse coágulo, tá certo? O que a gente chama de anticoagulantes. Então, a trombose venosa profunda, ela pode ocasionar através de procedimentos cirúrgicos, através de distúrbios de coagulação do paciente, né? Então, quando se forma esse coágulo, se instala esse coágulo em uma veia profunda, né? E cria essa TVP, essa trombose venosa profunda. O perigo é o quê? Desse coágulo, ele se deslocar para outro órgão vital do meu corpo, como o meu coração, como o meu pulmão, né? Então é interessante que a gente dê um olhar clínico aí para essa trombose venosa profunda. O paciente ela vai sentir dor local, vermelhidão, inchaço, né? Na perna geralmente, que é onde ocorre, porque o retorno venoso da perna ele é menor, né? Então o coágulo ele desce e ele sente dificuldade para subir, então ele se aloja geralmente na perna por isso, porque o retorno venoso é menor, né? Então de repente esse paciente começa a sentir aí algum tipo de dor, ou também esse paciente pode ter uma trombose venosa profunda sem sentir dor. É raro, mas ele pode também ter. Tá certo? Então é interessante que a gente observe os sinais e sintomas do nosso paciente. Eu vou gravar um vídeo daqui a pouco para colocar no meu Instagram falando sobre a importância da gente avaliar a dor do paciente. Porque às vezes a gente não considera o nível de dor do paciente, a gente não avalia a dor do nosso paciente e essa dor ela pode dizer várias coisas. Né? Inclusive uma dor de trombose venosa profunda ela pode indicar que é uma trombose venosa profunda. Né, a dor, os sintomas. Então não é só a gente partir direto para o exame, a gente tem que conversar com o nosso paciente, ter comunicação com ele,
Tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não? Tá todo mundo craque? Tá, Marcela? Pronto. Tudo certo. Uma pessoa colocou aqui no Instagram, foi Dona Lourdes, eu já tive 2 AVC e minha pressão é alta. Tem que cuidar da pressão, porque senão você pode ter outro AVC, né? Então a pressão arterial, ela deve ser mantida em um nível normal. A gente tem que tentar manter essa pressão arterial normal, tá certo? Então, passando aqui para o nosso conteúdo, nós já falamos de quê? Nós já falamos da anatomia do nosso sistema cardiovascular. Nós já falamos das disfunções que acometem o nosso sistema cardiovascular. E nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico na cardiologia. Ou seja, como é que a gente vai descobrir as doenças do coração. Me diga aí, como é que eu descubro as doenças do coração de um paciente, né? Quais são os métodos que a gente utiliza? Quais são os exames? Quais são o que é que a gente pode fazer para descobrir que o meu paciente tem uma disfunção cardíaca, né? Por exemplo, vou perguntar aí a vocês, que com certeza vocês devem saber, não tá com a gota, né? O paciente, ele tem hipertensão arterial. Como é que eu descubro que ele tem hipertensão arterial? Fazendo o controle da hipertensão e através dos sintomas, né? Como é que eu faço esse controle? Como é que eu sei quanto está a pressão do paciente? Aferindo a pressão. Aferindo a pressão. Isso. Então, o ato da gente aferir a pressão arterial do paciente a aferição da pressão arterial. É um exame que a gente faz, é como se fosse um exame. A gente vai lá, verifica essa pressão arterial, não tira, viu? A gente não tira a pressão de ninguém, a gente verifica, a gente afere. Então, eu aferi a pressão arterial do meu paciente e eu descobri um certo valor, né? A pressão arterial do meu paciente está um pouco alta, a pressão arterial do meu paciente está um pouco baixa, né? Então, eu descobri um valor e esse valor ele vai dizer se o meu paciente é hipertenso, está hipotenso, está normotenso, né? E a frequência dessa avaliação, avaliei vários dias, vamos dizer, uma semana, avaliei a pressão do paciente por uma semana. E todos os dias essa pressão arterial estava alta. Pode diagnosticar uma hipertensão arterial. Porque a hipertensão arterial, ela é uma disfunção do nosso coração, né? Ela é uma disfunção. Se eu, por exemplo, eu não sou hipertenso, mas se eu dou uma carreira daqui para o centro e volto, com certeza, se eu aferir na hora, minha pressão vai estar um pouco alta, não é verdade? Porque eu fiz um esforço físico aí muito rápido. Mas isso não quer dizer que eu sou hipertenso, né? Eu tive um pico hipertensivo porque eu fiz um esforço físico. Né? Então, hipertenso é aquela pessoa que, mesmo em repouso, mantém uma pressão arterial acima do normal, mesmo em repouso. Por isso que tem que ter aí um controle dessa pressão arterial. Então, nós podemos obter diagnósticos para diferentes patologias na cardiologia, através de exames que são importantes nesse processo. Iremos ver nessa aula exames complementares que podem ajudar a fechar diagnóstico de patologias na especialidade de cardiologia, assim como medicações que são utilizadas no tratamento dessas doenças, tá certo? Então, além da aferição da pressão arterial, que é o mais de praxe, que é o mais comum, existe outro exame comum na cardiologia, que é o eletrocardiograma. Então, nunca mais na vida de vocês vão esquecer do exame eletrocardiograma, tá certo? Até mesmo porque é a atribuição de vocês, da gente, do enfermeiro e do técnico de enfermagem, fazer eletrocardiograma. Eletrocardiograma, ele não é atribuição exclusiva do enfermeiro, ele não é procedimento invasivo. Ele pode ser realizado por um enfermeiro ou por um técnico de enfermagem, desde que você saiba realizar o procedimento.
Então, Nayara, por exemplo, se você for trabalhar em um hospital, em uma unidade básica de saúde, em um consultório, você vai precisar saber fazer um eletrocardiograma, certo? Principalmente se for um consultório de cardiologia. Na unidade básica de saúde também. Em uma urgência e emergência também. Então, você vai executar o eletrocardiograma e o cardiologista ou o médico plantonista, ele vai observar, ele vai ver e vai ler aquele eletrocardiograma. Tá certo? Então, o que seria eletrocardiograma ou ECG? Decorem essa sigla, ECG. Alguém aí já fez um eletro? O famoso eletro do coração, que a minha avó diz. Eu fiz um risco cirúrgico uma vez, é um eletro, né? É um eletro. Quando você faz risco cirúrgico, o médico pede um eletrocardiograma. Isso. Então, o eletrocardiograma, ele é o quê? Ele é um... Fez, Juliana, já? Eu nunca fiz não, mas eu tô precisando de um. Tá precisando, é? Diga isso não, você tá saudável. Então, o que é um eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é um procedimento rápido, simples e indolor. Ele não causa dor. No qual os impulsos elétricos do coração são amplificados e registrados. Esse registro, o eletrocardiograma, também conhecido como ECG, fornece informações sobre a parte do coração que desencadeia cada batimento cardíaco, o marca-passo, chamado de nó sinoatrial ou sinusal. As vias de condução nervosas do coração, bem como a frequência e ritmo cardíaco. Às vezes, o eletrocardiograma pode mostrar que o coração está aumentado ou que o coração não está recebendo oxigênio suficiente devido a um bloqueio dos vasos sanguíneos que alimentam o coração, as artérias coronárias, tá certo? Então, o que seria esse eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é um exame muito simples, né? Ele é um aparelho de ECG, e é um aparelho que identifica atividade elétrica. Né? E a gente estudou na anatomia do coração que o meu coração ele fornece atividades elétricas. Né? O meu coração ele é um músculo e o músculo ele trabalha através de atividade elétrica. Não é essa atividade elétrica da Energisa, tá certo, gente? Não é essa. É a atividade elétrica natural do meu coração. Então, para o meu coração fazer o movimento de sístole e diástole, né? Esse coração ele precisa de uma atividade elétrica, né? O que a gente chama em física, quem já estudou física já sabe, que é a bomba de sódio e potássio. Né? Entra sódio e sai potássio, realiza um impulso elétrico, um impulso nervoso. A gente não vai entrar nesses detalhes porque a gente não está estudando física. Né? Vocês não precisam saber disso, mas vocês precisam saber como é que funciona o exame. Então, eu tenho um aparelho chamado de aparelho de eletrocardiograma, não tem um nome diferente para ele, certo? Ou eletrocardiógrafo, vamos dizer assim. Olha que nome chique. Então, esse aparelho ele é ligado a eletrodos, a condutores de energia. E esses eletrodos, esses condutores de energia, eles vão ser posicionados no peito e nos membros do paciente. Então, eu tenho locais exclusivos para colocar os eletrodos no meu paciente. E esses eletrodos, eles vão dali captar a atividade elétrica do meu coração. Né? Então, por 10 segundos, existe uma captação da atividade elétrica do coração. Ele movimenta, o coração se movimenta e o eletro ele vai sendo lido. O aparelho vai lendo o eletrocardiograma. Então, em 10 segundos, eu vou captar as informações e toda a informação do meu coração ele vai ser impresso em um papel, no eletrocardiograma. Então, vocês já ouviram falar que quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, a gente não pode estar com metal, não pode estar com celular, né? Nayara, quando você foi fazer, você precisou tirar celular, coisas de metal? Tudo, até aliança. Eu queria perguntar, professor, já que você me requisitou, sobre essa eletricidade. Ele é como a sístole e a diástole, ele tem um padrão de função? Isso, dessa maneira. O eletrocardiograma ele vai refletir o movimento do coração, né? A bomba de sódio e potássio.
o movimento que o músculo faz através de uma atividade elétrica. Né? Então, é um exame que a gente vê retratado em um papel, né? E tem a ver, sim, com a sístole e a diástole. É tanto que no resultado do eletrocardiograma a gente vê a frequência cardíaca do paciente, ou seja, quantas vezes o coração bate, o coração dele está batendo. Né? Então, tem sim a ver com a sístole e a diástole. Só acontece sístole e diástole se o coração tiver atividade elétrica. Se não tiver, não acontece. Tá certo? Então, eu tenho lá... Por que eu não posso estar com metal? Por que eu não posso estar com celular? Por que eu não posso estar com alguma coisa de aparelho no meu corpo? Porque causa interferência no meu eletrocardiograma. Né? Na leitura do meu eletrocardiograma. Então, se eu tenho um celular no bolso, por exemplo, né? O celular ele é um aparelho elétrico, né? Não tem eletricidade no meu celular. Então, a eletricidade do meu celular, o magnetismo do metal que vai estar na minha roupa pode alterar o meu exame. Né? Essa atividade elétrica ela pode ser alterada. Então, não quer dizer que se, por exemplo, você fizer um eletrocardiograma com o celular no bolso, vai dar que você está infartando. Não. O traço do eletro vai ficar feio. Ele não vai conseguir ler a sua frequência, não vai conseguir ler seus impulsos elétricos. Se você tiver metal ou algum aparelho elétrico no seu corpo, você precisa estar sem nenhum metal, sem nenhum aparelho elétrico, para que o movimento do seu coração seja lido de forma perfeita. E lendo assim de forma perfeita, a gente vai ter o diagnóstico. Se essa atividade elétrica está normal, se esse paciente está tendo uma arritmia cardíaca, se esse paciente está tendo bradicardia, quando a frequência está baixa, se esse paciente está tendo uma extrasístole, ou seja, o coração ele não está batendo de forma rítmica, ele não faz a sístole e a diástole, ele faz pum, 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 pum. Né? Se o coração tem sopro, a gente vai observar no eletrocardiograma, e especialmente se o meu coração está sofrendo por um infarto agudo do miocárdio. Né? Se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, uma parte do meu coração não está sendo oxigenada. Não é verdade? A gente não viu isso? Então, se alguma parte do meu coração não está sendo oxigenada, o movimento da sístole e da diástole não está perfeito. Não é verdade? Não está como deveria. Então, toda essa atividade elétrica, ela é refletida no eletrocardiograma e a gente consegue saber o diagnóstico do nosso paciente. Certo? Então, geralmente, é feito um eletrocardiograma quando há suspeita de doença cardíaca. Às vezes, ele também é feito como parte de exames que não tenham nenhuma evidência de doença cardíaca. Pode ser usado como base de comparação com eletrocardiogramas posteriores de uma doença cardíaca vier a se desenvolver. Batimentos cardíacos anormais e fluxo inadequado de sangue para o músculo cardíaco pode ocorrer apenas brevemente ou de forma imprevisível. Para detectar tais problemas, os médicos podem usar um eletrocardiograma ambulatorial contínuo, em que o eletro é registrado continuadamente durante 24 horas, enquanto a pessoa se desenvolvem atividades diárias normais. Então, você pode fazer um eletrocardiograma se, por exemplo, você está sentindo dor no peito, uma dor torácica, por exemplo. Se você está sentindo palpitação no seu peito, o médico vai prescrever um eletrocardiograma. Para um risco cirúrgico, o cardiologista ele solicita um eletrocardiograma, porque o que é um risco cirúrgico? É um parecer do cardiologista dizendo que o seu coração está legal e que você pode fazer a cirurgia. Então, para ele saber se o seu coração está legal, ele precisa ver como está a atividade elétrica do seu coração. E qual é o exame que vê a atividade elétrica do coração? O eletrocardiograma. Tá certo? Ou de forma periódica, você tem alguma disfunção cardíaca. O seu médico vai prescrever pelo menos a cada 6 meses um eletrocardiograma para você, para que seja comparado, para que o médico veja como está o andamento do seu coração. Então, como é feito o eletrocardiograma?
Primeiro eu preciso que a pessoa esteja deitada, de forma ereta, né? Sem estar em movimento, sem nada de metal e sem aparelhos eletrônicos, tá certo? Eu preciso ter o aparelho do eletrocardiograma funcionando normalmente, né? Ou a bateria ou na energia, certo? Vou ter os eletrodos que vou conectar ao meu paciente, tá certo? E vou saber onde é que eu posiciono os eletrodos do meu paciente para que o eletro ele saia de forma perfeita, tá bom? Então, para realizar o eletrocardiograma, um examinador coloca os eletrodos, que são sensores, aderidos à pele, nos braços, na perna e no tórax. Então, a gente vai colocar os eletrodos aonde? Nos braços, nas pernas e no tórax do paciente, tá certo? Esses eletrodos não contêm agulhas e são e são indolores. Se houver pelos espessos presentes, as áreas nas quais os eletrodos são aplicados podem ter que ser depiladas, né? Então, a gente coloca os eletrodos colados no peito do paciente e nos braços do paciente, aderidos mesmo. Então, se o paciente tiver pelo nessa região do tórax, muitas vezes o eletrodo ele não vai colar e a gente precisa depilar. Tá certo? Também tem os eletrodos em formato de pera, que é uma sucçãozinha que a gente posiciona e suga para que ele possa ficar aderido à pele. Tá certo? Esses eletrodos medem a magnitude e a direção das correntes elétricas do coração durante cada batimento cardíaco. Os eletrodos são ligados por cabos a uma máquina que produz um registro, um traçado para cada eletrodo. Cada traço mostra a atividade elétrica do coração a partir de ângulos diferentes. No eletrocardiograma são produzidos esses traços. O eletrocardiograma leva cerca de 3 minutos e não tem riscos. Então, não tem risco do paciente levar um choque, porque o eletrocardiograma está conectado à energia. Ele não é um condutor de energia, ele é um receptor. Ele vai receber a nossa energia, tá certo? Ele não vai conduzir energia elétrica, tá certo? Então, o eletrocardiograma ele vai diagnosticar aí algumas doenças do coração. Eu coloquei aqui uma imagem, ó, que vocês vão observar no slide, de um paciente sendo feito, sendo realizado um eletrocardiograma. Vou mostrar aqui no Instagram também. Ó, essas perazinhas são aderidas à pele, tá vendo? São aderidas à pele, ó. E são conectadas ao eletrocardiograma. Tá certo? Então, o que é que esse eletrocardiograma ele vai dizer? O que é que esse eletrocardiograma ele vai dizer? O eletrocardiograma ele vai mostrar traçados de acordo com o batimento cardíaco. Então, eu tenho um batimento cardíaco, eu tenho uma sístole e uma diástole. E essa sístole e essa diástole ela vai ser retratada no eletrocardiograma, através de traços, né? O batimento. Então, a gente vai aprender, a gente vai ver por cima, claro, porque a leitura do eletrocardiograma ela é muito complexa para se entender em apenas uma aula. Então, a gente vai ver que a gente vai notar diferenças no eletrocardiograma, né, do paciente que está, por exemplo, tendo um infarto agudo do miocárdio. Então, eu preparei um vídeo que tem aqui no YouTube. Gosto muito que vocês assistam esses vídeos para que vocês aprendam, tá certo? Na nossa aula presencial, a gente vai ter a oportunidade de ver aí os locais que a gente vai colocar os eletrodos, como é realizado o eletrocardiograma, tá bom? Eu ainda vou marcar a nossa aula presencial. E eu trouxe um vídeo para que vocês possam ver, tá bom? A imagem não fica muito boa no compartilhamento de tela. Acho que ainda não começou, né? Espera aí. Vamos ver se aparece aqui no compartilhamento de tela. Pronto.
Apareceu no compartilhamento de tela. Então, antes de tudo, eu vou fazer o quê? Lavar minhas mãos para poder pegar no meu paciente, né? Lavei as mãos. A asepsia é muito importante, certo? Olha só, vou me direcionar ao paciente, vou me apresentar, né? O compartilhamento de tela ele não fica muito bom aqui com o vídeo, né? Que pena. Mas aí a gente pode ver. Eu vou explicando para vocês. Vou me apresentando ao paciente, vou falar qual o procedimento que eu vou fazer, vou verificar se o paciente é o mesmo, está correto, né? Se é o paciente correto. Vou explicar como é que funciona o procedimento do eletrocardiograma, né? Vamos verificar se o aparelho, ele está ali no cantinho, não sei se vocês estão vendo no vídeo, né? Vou verificar se esse aparelho ele está funcionando direitinho, tá vendo? Vou posicionar o meu paciente, ele tem que estar em decúbito dorsal, né? Retinho, sem nenhum tipo de aparelho eletrônico, sem nenhum tipo de metal, para não causar interferência no meu resultado, tá certo? Vou pedir para o paciente expor o seu tórax, tá certo? Vou fazer com que ele exponha o seu tórax para que sejam conectados os eletrodos, tá bom? Tirei a roupa do meu paciente. Os materiais necessários, vamos lá. Qual é o material que a gente vai utilizar? Os eletrodos, álcool para fazer a asepsia, o aparelho de eletro, né? Nós temos eletrodos periféricos, que são os que são colocados nos braços e nas pernas do paciente. E nós temos os eletrodos precordiais, que são colocados na região do tórax do paciente. Tá certo? Então, eu coloquei os eletrodos na região periférica, nas duas mãos, nas duas pernas do paciente. E coloquei os eletrodos no tórax do meu paciente. Tá certo? Coloquei os eletrodos. O eletrodo ele pode vir em formato de pera, que é uma sucçãozinha, ou ele pode vir em formato de adesivo, né? Então, quais são os locais que a gente vai colocar? Os eletrodos periféricos, nós temos 4. Nós temos o membro superior direito, o membro superior esquerdo, o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo. Você vai colocar um eletrodo em cada membro. Os precordiais, nós temos 6. Esse para o eletrocardiograma simples. Nós temos 6 eletrodos que a gente vai conectar. Em um eletrocardiograma mais avançado, a gente tem até o 9, tá certo? Então, eu tenho... Acho que saiu a imagem, peraí. O compartilhamento de tela não tá legal, certo? Então, eu vou voltar para o slide e vou explicando a vocês. Os eletrodos precordiais eu tenho 6, então eu vou posicionar eles na posição correta, né? Por exemplo, o V1 eu vou colocar no meu quarto espaço intercostal. Então, eu vou contar das costelas, a primeira costela, os espaçozinhos entre as costelas, ó. 1, 2, 3, 4. Geralmente vai ficar aqui na linha mamilar, né? Dependendo da mamila do paciente. Se for uma mamila caída, a gente não vai levar essa em consideração, né? Então, eu coloco aqui o V1 e o V2 no meu quarto espaço intercostal. O V1 no lado direito e o V2 no lado esquerdo. Oi? O V3 eu vou colocar abaixo do meu V2, entre o V4 e o V2. O V4 eu vou colocar na linha mamilar, aqui na linha do peito para baixo. O V5 e o V6. O V6 vai ser aqui na linha axilar, embaixo da axila. Na nossa aula prática a gente vai ver com mais clareza, tá certo? Eu tinha até colocado uma imagem aqui dos Vs.
Então, eu vou conectar esses eletrodos ao meu aparelho e vou contar 10 segundos. Quando o traçado estiver bem bonitinho, eu vou pedir o eletrocardiograma, ele vai registrar e vai sair o meu resultado de eletrocardiograma. Então, não demora quase nada para se realizar um eletrocardiograma, tá certo? É muito rápido e muito fácil de realizar o eletrocardiograma no paciente. Repito, na nossa aula prática, a gente vai aprender a fazer o eletrocardiograma, certo? Então, é interessante que todo mundo vá para que todo mundo saia aprendido, né? Então, depois que a gente realiza, depois que a gente posiciona os eletrodos, são 6 eletrodos pré-cordiais e um para cada membro, né? Depois que eu realizo o exame de eletrocardiograma, eu levo ao médico para que ele possa interpretar. Aí você me pergunta, ô professor, mas eu poderia, por exemplo, interpretar esse exame? Se você souber, você pode interpretar. Claro que você não vai dar diagnóstico ao paciente, não vai dizer o que é que ele tem. Mas acontece de que, se você está fazendo um eletrocardiograma e o paciente está infartado e você sabe ver no eletrocardiograma que o paciente está infartado, você vai saber e vai chamar o médico com mais urgência. Na verdade, isso acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Eu faço o eletrocardiograma e o paciente está infartado, então eu vou lá no médico e digo, olha, doutor, esse paciente não está bem, ele está com um infarto agudo do miocárdio. E aí o médico vai tomar as providências. Mas você, enquanto técnico de enfermagem, você não é obrigado a saber ler um eletrocardiograma, tá certo? Quem tem que saber ler é o médico, o enfermeiro. Você, enquanto técnico de enfermagem, você tem que saber realizar o procedimento. Tá certo? Mas se você souber ler, vai ser um diferencial para você. Tá certo? Mas como seria que a gente iria interpretar esse eletrocardiograma? Seria um assunto e um conteúdo muito complexo a gente saber interpretar um eletrocardiograma. Tá certo? Não é fácil como a gente imagina, mas é um padrão internacional. Então, eu realizo o eletrocardiograma, eu tenho traços e sinais de que o paciente tem alguma disfunção cardíaca, né? Tem algum sopro no coração, está passando por um processo de infarto agudo do miocárdio, está taquicárdico, está bradicárdico, está com arritmia. Então, tudo isso a gente vai poder observar no meu eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma representa a corrente elétrica em movimento através do coração durante um batimento. O movimento da corrente é dividido em partes e cada parte recebe uma designação alfabética no eletrocardiograma. O batimento cardíaco começa com um impulso do marca-passo cardíaco, um nó sinusal ou sinoatrial. Esse impulso ativa as câmaras superiores do coração, os átrios. A onda P representa a ativação dos átrios. Então, nós temos um gráfico que vai mostrar aqui o que acontece quando a gente faz um eletrocardiograma. Esse é o traço do eletrocardiograma. Esse é o resultado do eletrocardiograma. Então, quando a gente faz um eletrocardiograma, aparece esse resultado. Esse traço aí, vai aparecer aí no compartilhamento, é porque é lento. Então, aparece esse traço. Esses são os traços do eletrocardiograma, tá certo? Então, se existe alteração nesse traço, esse daqui é o batimento cardíaco normal, é um eletrocardiograma normal, esse de cima. Estão vendo? Tá dando para ver aí? Tá sim. Pronto. Então, esse é o eletrocardiograma normal, Sandra. É um eletrocardiograma normal. Se tiver algum tipo de alteração, esse traço ele não vai ser normal desse jeito, ele vai ser diferente, né? E a gente vai ver. Cada traçozinho desse, ele significa uma letra, né? Essa primeira ondinha, a gente chama de onda P. Quando faz a estabilidade e desce, a gente chama de onda Q. Quando sobe lá para cima e faz tipo uma torre, a gente chama de onda R. Quando desce de volta, a gente chama de onda S. E a última onda ondulada, olha que retórica, onda ondulada, nós chamamos de onda
T. Então, são 4 movimentos que a gente observa no eletrocardiograma. Nós temos a onda P, Q, R, S, T. Então, esse QRS, ele é o batimento, né? P, Q, R, S. Então, de uma forma mais prática, que a gente poderia fixar mais, a gente poderia dizer que a onda P é o movimento em que ativa os átrios, em que enche o coração, enche os átrios de sangue, né? Os átrios enchem de sangue. O QRS, esse movimento de torre, é quando existe a ativação dos ventrículos, ou seja, o sangue desce para os ventrículos e impulsiona para sair o sangue. Então, o QRS é em si o batimento, quando o coração já está cheio e ele impulsiona o sangue. E a onda T é quando o coração ele volta ao normal, né? Ele volta para fazer o movimento novamente. Então, de uma forma mais prática, para que vocês entendam, é como se na onda P o coração enchesse, no QRS o coração impulsionasse e na T o coração relaxasse. É basicamente isso. Tá certo? Então, para eu ter um eletrocardiograma normal, eu tenho que ter essa onda P, dessa forma que mostra aí o QRS normal e o T normal, né? No meu gráfico lá que vai sair no meu eletrocardiograma. Se eu tenho alguma disfunção, vai ocorrer aí um erro nesse gráfico e ele vai sair diferente. Ó, como, por exemplo, o batimento cardíaco acelerado. Estão vendo? O batimento cardíaco acelerado. Você vê que o espaço de um movimento para outro, qual é o movimento? A onda QRS, né? Essa torrezinha para cima. Ele é o movimento do coração, ele é a batida. Então, no batimento cardíaco acelerado, em uma arritmia cardíaca, a gente vai ver que o espaço entre um batimento e outro é pequeno. Ou seja, o coração ele bate mais. Tum, 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 tum. Vocês estão vendo? No batimento cardíaco lento, a gente vai observar no eletro que o espaço entre um batimento e o outro é mais longo. Estão vendo aqui, ó, batimento cardíaco lento. Vou mostrar aqui no Instagram também. Batimento cardíaco lento. A onda, ela é diferente, ela é mais larga. O batimento ele é mais distante um do outro. No batimento cardíaco irregular, a gente vai ter batimentos doidos, né? Bateu agora, teve um espaço maior, bateu de novo, teve outro espaço, tá vendo? Ó, esses quadrinhos, eles são um gráfico que a gente tem no papel do eletrocardiograma, que serve justamente para a gente ver a distância de um batimento para outro, porque qualquer anormalidade na distância de um batimento para outro vai indicar aí alguma disfunção, ou que o paciente está tendo um batimento irregular, o paciente está tendo uma frequência cardíaca alta, o paciente está tendo uma frequência cardíaca lenta, né? Então aí a gente vai ter e vai ver a diferença de um exame normal e um exame alterado, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não? Eu sei que o conteúdo ele é um pouquinho ruim de entender, porque a gente fala muita coisa técnica, né? Mas vocês, como eu falei, vocês não são obrigados a saber dessas coisas, de interpretar um eletrocardiograma. Não, vocês são obrigados a saber realizar o eletrocardiograma, tá certo? Entenderam? Então, eu estou pesquisando aqui uma imagem que eu vou mostrar a vocês um eletrocardiograma de um infarto agudo do miocárdio. Esse daqui. Estão conseguindo ver a imagem? Olha só. A imagem de um eletrocardiograma. Tá vendo?
Esse eletrocardiograma aqui, ele tem um infarto agudo do miocárdio. Vocês lembram que eu falei que o movimento normal do coração... Ó, o movimento normal do coração... O Instagram vai parar, daqui a pouco a gente volta, tá certo? O movimento normal do coração, ele é um batimento, uma onda QRS, um pequeno espaço e outra onda QRS. Um pequeno espaço